Paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade mais um estudo, mais uma aula do nosso curso básico teológico do Ceifa, tá? E hoje adentraremos uma nova matéria, tá? Que é o Pentateuco. Então quero ser bem rápido, objetivo, prático nessa nossa aula, tá bom? Então já de antemão, deixa eu sumir com a minha cara feia aqui e vamos para os nossos slides, tá? Então hoje, introdução ao Pentateuco, que será a nossa próxima matéria, tá? Pentateuco. Professor, o que é Pentateuco? Todos já sabem, mas vamos relembrar. O significado do nome Pentateuco é um nome grego. Primeira coisa que vocês têm que entender, professor, Pentateuco é um nome grego? É um nome grego, tá? Para os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, penta é igual a 5 e teuco é igual a rolos ou livros, tá? Apontando então para a lei. Professor, e essa etimologia dessa palavra, professor, Pentateuco, já que é uma palavra grega, como que surgiu? Como que ela é chamada então a palavra de Deus? Torá, a lei. Mas como que surgiu, professor, a etimologia dessa palavra Pentateuco, tá? Então vamos ver aqui que Pentateuco é igual a lei. Então, para nós entendermos o termo dessa palavra grega, ela vem da versão Septuaginta, tá? Da tradução da Torá para o idioma grego. Então vocês sabem que por volta ali do século 3 a.C., o faraó Ptolomeu II, rei do Egito, para ilustrar a recém-inaugurada Biblioteca de Alexandria, ele vai então convocar aí os 70 anciãos judeus, tá, para traduzirem a Bíblia do hebraico para o grego koiné. O grego koiné, já falei para vocês, é o grego comum, para que todos pudessem então ter acesso, já que é, Ptolomeu era um grande fã, assim como o antigo líder, o general Alexandre o Grande, era fã do conhecimento. Então, quando eles conquistavam terras, quando eles conquistavam povos, ao invés de eles destruírem esses povos, eles absorviam a cultura e também passavam da sua cultura. Esse processo nós vamos chamar de helenismo, tá? Que foi o processo aí da propagação da cultura grega, da língua grega e da religião grega para com as outras nações, tá bom? Isso aqui é muito importante, esse processo, para nós entendermos. Professor, e o que vai abordar? Nós vamos ver algumas características importantes do Pentateuco, tá? Abrangendo aí uma totalidade do livro. O que ele vai abordar, professor? Então, primeiramente, nós temos que entender que ele vai abordar algumas questões históricas. Por exemplo, a criação, a formação do homem, a queda, tá, através do pecado, a promessa de redenção, ou seja, a promessa que o Messias viria trazer redenção para a humanidade, para aqueles que nele crescem, o início da nação de Israel, ou seja, a formação de Israel como nação, tá? Nós vamos ver o êxodo, a peregrinação, alianças, tá? Ou seja, vamos ver transições de alianças aqui, Deus fazendo aliança com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Isso aqui é muito importante. A enumeração das famílias, a divisão da terra por tribos, a repetição da lei e a biografia dos patriarcas, tá? E dentre esses outros temas também, nós vamos ver a formação ou as leis dadas por Deus, tá? Que envolve as leis cerimoniais, as leis cívicas, as leis morais e etc, tá bom? Então isso aqui é muito importante nós entendemos. E para nós encerrarmos aqui a nossa aula, nossa pequena e rápida introdução sobre o livro do Pentateuco, olha só quem foi o autor do livro do Pentateuco. Então tá aqui algumas referências, algumas citações do Antigo Testamento, tá? Temos aí Jeremias capítulo 1, Êxodo 17, 14, Deuteronômio 31, tá? Atos 13, que aponta para o escritor do livro, ou seja, do Pentateuco, que foi Moshe Rabbeinu, ou seja, Moisés, tá? Então, essa aqui é a nossa aula introdutória, bem rápida, bem prática e bem objetiva, tá bom? Vai acompanhando aí as próximas aulas, nós iremos falar sobre o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, iremos falar aí sobre cronologia, iremos falar sobre vários assuntos importantes, de suma importância para o nosso conteúdo do nosso livro, do curso básico do Ceifa, o Pentateuco, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus, até a próxima aula, se o senhor assim permitir.